Eu sei que quando a gente começa a trabalhar com vendas, a gente tem que montar as nossas estratégias, né? Como que você montava as suas estratégias, assim, sendo bem novo e tendo pouca experiência, cara? Primo, a verdade, assim, no geral, né? Eu meio que seguia meu instinto na hora, né? O cliente chegava, eu apresentava a loja, mostrava todas as ferragens. Era uma loja mais popular na época, né? Assim, não era... Que loja que era? Era na Elite Planejados, na Vila Prudente. Certo. Fica na Avenida Zelina, é uma loja muito boa. O dono de lá é o mesmo até hoje, né? Uma loja bem sólida no mercado, só que é uma linha bem, tipo, mais popular, assim, vamos dizer, sabe? Certo. Entendeu? E aí você começa a vender, você tem que começar a se especializar. Não tem como você ficar só vendendo. Com certeza. Aí você precisou ter que aprender a fazer projetos. Isso mesmo. Teve muita dificuldade com isso, cara? Primão, Ou não? você acredita que não? Acho que nesse todo o tempo que eu ficava na loja, panfletando, voltava, eu ficava muito... Eu chegava do panfletagem e ficava fazendo, tipo, tentando fazer projeto em alinhamento. Então, assim, em período de 1 ano, mais ou menos, nesse timezinho de 6 meses, né, em panfletagem, 6 meses atendendo junto com o vendedor, eu comecei já a atender sozinho. Mas quais foram as dificuldades nessa parte aí? Porque a gente tá falando de algo que não é tão fácil, né, cara? Eu já fui várias vezes em lojas de imóveis e eu vejo os caras clicando, clica, e não sai nada, do nada, de repente, puf, apareceu o negócio. O programa é bem delicado, né? A gente utiliza o Promob, né? Ele tem muitas abas, muitas opções, né? Cada ano vai desenvolvendo mais ele. Hoje ele está bem criterioso em detalhe, mas assim, eu peguei 100%. Em 1 ano, assim, eu já estava... Demorou tipo 1 ano para você... Praticamente 1 ano, mas não fiquei focado 100% nesse né? Fazendo as outras coisas, né? Em 1 ano eu consegui já... Uma média de quantos clientes, mais ou menos, você conseguiria atender num dia? Em média, hoje, só para você entender, hoje, em média, eu atendo um cliente por dia. Não atendo um por dia, mas é um cliente mais detalhado. Hoje eu atendo uns projetos mais complexos. Na época eu consegui atender uns 3, mais ou menos. Porque era mais ou menos a dinâmica e o tempo que você precisava para você atender esses clientes? Isso mesmo. É um projeto que, em média, demorava umas 2 horas, que era um projeto mais simples, vamos dizer, sabe? Então, em média, cada cliente umas 2 horas, 3 horas em alinhamento. E aí você ficou por quanto tempo, mais ou menos, nessa parte aí de vendas e loja? Então, vamos lá. Agora vai começar a história, hein? Bora lá. A verdade, nessa loja, meio que assim, ela sempre tinha um número pouco de venda, sabe? Tipo, nunca teve um número forte de venda. Quando eu comecei a vender, não é falando, poxa, eu comecei a vender, a loja estourou. Não é questão disso. Mas se for isso, pode falar. Não, Mas assim, o que eu começava a fazer muito? Ao invés de... Mesmo depois que eu comecei a venda... Mesmo que eu comecei, tipo, depois que eu comecei a entrar nessa parte das vendas, de atender diretamente o cliente, eu não ficava esperando, tipo, os clientes irem na loja. Então, assim, ao invés de panfletar, igual eu falei no começo, eu comecei a fazer parceria com o corretor, com o arquiteto. Então, assim, chegou um time, vai no 2º, 3º ano, eu comecei a trazer mais cliente do que a loja tinha de cliente. Então, assim... Até para suportar também, né? Até para, né, girar, né, o número da loja, mas assim, eu comecei a prospectar mais cliente na época do que a loja já tinha. Aí nessa daí, o que acontece? Eu tinha uns atritos com o dono da loja, ele é uma pessoa maravilhosa, incrível, mas sabe quando, né... Às vezes o trabalho não orna, né? Normal. Aí o que eu fiz, assim, como eu tinha bastante cliente, ao invés... Eu meio que saí do fixo da loja, eu falei, olha, eu não quero mais trabalhar como fixo e eu não quero mais atender os clientes da loja. Eu vou começar a trazer os clientes meus e eu atendo, eu quero uma comissão um pouquinho mais alta. Foi nessa daí que eu vi, eu falei, putz, aqui é uma oportunidade de... É um mercado mas que dá para o risco do dono ser um pouco zoião e não querer deixar você ganhar um pouco a mais, assim, ou não? Eu fiz isso porque aconteceu isso, que eu tava... Tipo, na época a loja vendia 200 mil. É uma loja mais vendia 200. Eu vendia 160 e tinha mais 3 vendedores. Um vendia era 160 mais os 200 ou não? Era 160 não, dos 200? Dos 200. Então você era praticamente quase 90% do faturamento da empresa. Isso mesmo. Aí assim, mas aí eu era meio rebelde também. Chegava tarde, saía a hora que eu queria, mas fazia o número. Aí eu acho que começou aí os atritos, entendeu? O dono, que não tirou razão, o dono da loja, ele é uma pessoa incrível, né? Só que aí eu percebi, eu falei, fazer o seguinte, eu não tô mais aqui dentro da loja, isso na época, né? Mas eu vou trazer os clientes que eu tenho, que eu capito, para a loja, eu vendo e é isso. Aí segue o próximo passo, né? Medição, alinhamento, que já não era mais comigo. E você conseguia vender bem? Graças a Deus, aí só aumentava.